Olá, irmãos. Bom, e no episódio anterior, estávamos comentando que Paulo estava preso, respondendo ao rei Agripa, Festo e Agripa está ali diante dele, e ele está respondendo agora ao rei Agripa. E agora no episódio de hoje algo muito, algo acontece. Enquanto Paulo estava falando, dando aquele discurso que nós falamos no vídeo passado, Festo, que foi o primeiro que interrogou ele aqui depois de Félix, dá um grito interrompendo Paulo, chamando Paulo de louco, como se o testemunho de Paulo fosse loucura, que lembra que ele falou também para Festo que desde o início, o que acontece? Paulo, com sabedoria, muita educação, fala para ele em outras palavras, simplificando: eu não sei porque você está gritando isso, porque eu já dei o testemunho disso para você, você está ciente dessas coisas que eu estou falando. Por quê? Porque Festo fala como posso dizer? Como se ele fosse a primeira vez que ele estivesse ouvindo Paulo falar, entendeu? E como se ele não estivesse indignado com o que Paulo estivesse falando, só que ele estava agindo de falsidade. Por quê? Porque ele já tinha ouvido Paulo antes, ele sabia que Paulo era inocente. Então Paulo dá um chega pra lá nele de forma muito educada e sábia, porque ele era autoridade ali. Ele fala até de forma educada e sábia, mas dá um chega pra lá nele e fala pra ele: olha, você não é inocente. Você sabe das coisas que eu te falei já. E ele pergunta pro rei Agripa. Paulo pergunta pro rei Agripa: você não conhece os profetas? Então você sabe que tudo isso aqui é verdade, Porque hoje, tem pessoas que têm alergia ao Antigo Testamento, mas naquela época não existia Novo Testamento, meu povo. E Paulo pregava utilizando o Antigo Testamento, ok? Ele provava que Cristo é o próprio Messias, é o próprio Deus e que ressuscitou e tudo mais, usando o Antigo Testamento. A Bíblia deles naquela época era essa. Então Paulo usa essa fala dos profetas: você não conhece os profetas? E o rei Agripa fala: olha, por pouco você quase me convenceu, eu quase me tornei um cristão. Ou seja, até o rei Agripa está vendo que tem alguma coisa assim de diferente no discurso de Paulo. É incrível, quando pessoas, espíritos e pessoas que a gente sabe que isso aqui também foi espiritual, querem botar a gente num lugar que não é nosso. E a gente vê o tempo todo Paulo se defendendo, porque é um direito dele e ele não estava errado de se defender. Então, irmãos, a gente vai continuar vendo essa defesa de Paulo, o posicionamento dele justo mesmo diante de tanta afronta e falsas acusações. E a gente continua conversando sobre isso, sobre o posicionamento dele e tudo mais no próximo vídeo. Fiquem em Cristo. Até!